Fala galera, então chegamos aqui já para falar sobre a promo desse quarto episódio da segunda temporada de The Walking Dead City. Metade da temporada está chegando porque, para quem não lembra, Dead City não vai ter 6 episódios como a gente teve na primeira temporada ou nas duas de Daryl. Teremos 8. E uma coisa importante, teremos também surpresas a partir do 7º e 8º episódio. Por que surpresas? Né? Porque os críticos americanos, eles fizeram simplesmente ali, deram seus pareceres do primeiro ao 6º episódio. Eles não receberam da MC o 7º e 8º, ou seja, a gente está chegando próximo da linha de corte dos críticos americanos, ou seja, até onde eles assistiram, até onde eles fizeram ali as suas críticas e tudo mais. E a gente, aparentemente, começa a ter também um crescimento dentro dessa guerra, dessa batalha das gangues que a gente tem ali dentro de Manhattan. Galera, para quem não sabe ainda, a AMC não está liberando, tá, a sinopse dos episódios previamente. Ela está liberando apenas na sexta ou no sábado. Então não temos ainda a sinopse desse quarto episódio. Vamos conferir a promo desse quarto episódio para a gente poder comentar. So what? Supposed to ring the damn doorbell? We've only won a battle. We need our army. Niggas gotta know something about the methane. We gotta find him. I've got an idea. I dare any mainlander to set foot on this island. Mike, you came back. Tem uma coisa importante, né? O Bruegel, ali, nosso querido personagem do Kim Coates, comanda esses gladiadores, como a gente viu lá no primeiro episódio, onde até tinha, né? Aqui aparece novamente, cara, o zumbi lutando contra o zumbi. Por que isso acontece? Talvez nesse episódio, algo que trouxe, né, a minha curiosidade também de muitos de vocês, essa explicação vai acontecer. Como é que funciona realmente essas batalhas ali de zumbi contra um zumbi. Tirando esse aspecto ali, cara, que não é algo que vai mudar a nossa vida também, né, em relação aos acontecimentos da série, esse episódio aqui vai finalmente explorar essa questão toda do Bruegel. Porque a gente teve ali, né, os Foragers, o grupo todo do Central Park, sendo apresentado e sendo realmente explicado pra gente como é que funciona todo o culto ali. Eu sei como o meu amigo Diegão, por exemplo, não curtiu muito ali, né, como é que funciona o grupo todo, a questão da cantoria e tudo mais. É algo, cara, que se estabelece como mais uma dessas comunidades estranhas dentro, né, de todas as várias que a gente viu no universo The Walking Dead, e uma comunidade que aparentemente não vai ter nenhum tipo de participação nessa guerra toda que vai vir pela frente. Ela não vai ficar nem do lado do grupo da Dama e nem do lado da Federação da Nova Babilônia, porque eles estão muito bem estabelecidos no Central Park, com todo o seu estilo de vida muito claro. Eles não têm nada para acrescentar e ninguém vai acrescentar nada para eles em troca. Eles estão muito bem estabelecidos e colocados naquela vida que eles estão vivendo. Ou seja, esse grupo, cara, é um grupo que existe ali em Nova York, tem essa representatividade dentro dessa maneira que eles existem, que eles, né, interagem dentro ali da sua própria, digamos assim, seu próprio estilo de vida, digamos assim. E é isso, eles não vão sair dali e também não tem menor interesse em que alguém vá junto deles ali. É uma comunidade entre as outras 3 que existem. O grupo da Dama é o grupo que a gente mais viu sendo explorado desde o começo, porque ele é realmente o grupo que foi lá, através do croata, né, sequestrar o Rachel Jr. e tudo mais. Antes da gente chegar nessa questão, os personagens que estão no Central Park precisam sair dali. Acredito que nesse quarto episódio, tá, a gente vai ter aquela questão toda do urso, que até, pô, pra quem já assistiu o terceiro episódio, ele encerra até com aquele do urso lá longe e tudo mais. E a própria líder ali do grupo dos Foragers coloca também, né, a Roxana, ela coloca também que tem outros perigos ali existindo e que eles sabem conviver com esses outros perigos. Eles não se intrometem e nesses outros perigos também não se intrometem na vida deles ali. E um desses perigos, obviamente, que é o urso, é a questão toda do zoológico ali, Central Park e tudo mais. Então vai ser interessante a gente ver isso também apresentado nesse quarto episódio. A gente tem aquela grande imagem da Santa Ceia. Para quem não entrou ainda no nosso grupo lá do Telegram, entra, porque, se eu não me engano, foi o Dodô que colocou lá as fotos já
desse quarto episódio, porque a MC tá fazendo uma brincadeira diferente, né? Ela tem o episódio da semana, que agora a gente entra na semana do episódio 4, e ela já libera coisa do episódio seguinte, do episódio 5. De vez em quando ela coloca uma cena, dela coloca fotos, ela já vai liberando coisa pra frente, entendeu? Coisas que só a MC faz pra você, tá? E às vezes ela manter esse foco todo no que é o da semana, ela já começa a te promover coisas que vem na outra semana ali. Mas tudo bem. Tem a imagem da Santa Ceia. O que é essa tal Santa Ceia ali? São os líderes, aparentemente, do grupo do Bruegel e do grupo da Dama, reunidos ali, todos, né, numa grande parte que está acontecendo um jantar, digamos assim, né? Que pode ser, obviamente, um pouco antes de acontecer toda a parte dos gladiadores ali e afins. É muito importante entender o que o grupo do Bruegel também quer, porque aqui na promo ele coloca, ele dá o nome lá, né, o grupo da Federação Nova Babilônia vai pegar, vai atravessar o rio e vai chegar ali, né, porque eles estão remetendo a alguns simbolismos da Guerra Civil Americana, né, eles estão trazendo essas referências todas para o que está acontecendo aqui, inclusive as vestimentas ali do grupo da Nova Babilônia também tem essa referência clara da Guerra Civil ali americana. Então, eles vão se aliar, porque a Dama tá nessa promo que coloca, tá? Eles venceram uma batalha, mas eles não têm do exército, eles precisam ter o exército, eles precisam ter número, né? Porque, galera, eu e o grande Gabriel Minato do Alcance Family estávamos, né, há poucas horas atrás ali, dentro da nossa live do terceiro episódio, e foi um ponto também, assim, que a gente conversou junto com quem estava ali ao vivo na live. Pra quem não acompanhou, cara, entra aqui no canal e acompanha a live ali também, né? E dá a sua nota, inclusive, para o episódio 3 e tudo mais. O que está colocado no diálogo até agora, no roteiro, é que a Federação Nova Babilônia tem um exército, né? Tem um poder ali. E ela vai literalmente pegando as outras comunidades e transformando todas elas na sua propriedade também, no braço da Federação. Então ela está tendo essa força toda de praticamente abocanhar as outras comunidades ali e obrigar ao alistamento e execução ali, né, praça pública e tudo mais, ali para quem não aceita, né? Então, tem muita coisa colocada num discurso. A gente viu coisa ali antes deles entrarem no barco no episódio 2, que tem ali um poderio. Só que isso não entrou ainda também em operação, está sendo prometido. Talvez essa grande batalha toda aconteça entre esses grupos todos e tenha realmente essa guerra pela tecnologia, né? A guerra pelo controle do metano e tudo mais, lá pro final da temporada. E esse quarto episódio tem finalmente o reencontro de Maggie e de Negan. E tá claro ali, né? Por que a Maggie vai até o Negan? Porque ela precisa de um jeito ou de outro conseguir entregar essas informações para o grupo da Federação Nova Babilônia por causa de Briggs. Mas é óbvio que tem o a mais. É óbvio que tem a questão pessoal entre os dois ali. É óbvio que tem também um grande motivo da culpa toda que a Meg carrega para que se volte também e se tenha esse encontro finalmente com o Negan ali novamente. E também para que se resolva tudo que está sendo trabalhado nessa relação entre o Herschel e a Meg. Esse é outro ponto muito importante para que esse reencontro comece novamente a se estabelecer. E para mim não vai demorar muito, tá? Para que o Negan vá para o lado do grupo da Meg. Esse episódio aqui, eu acho que o Negan ele vai estar um pouco mais solto em relação a ser também o Old Man Negan, tá? De estar mais próximo daquele Negan que teoricamente seria o Negan da venda, né? Dos trailers que me enganou muito. E eu gostei muito que me enganou muito, tá? Porque eu tô gostando muito da jornada do Negan. Nessa temporada tá muito condizente com o que foi feito não na primeira temporada. Lá atrás, cara, The Walking Dead. Então, a jornada ela se assemelha muito com o que se encerrou a jornada do personagem na série principal. E também da relação dele com a Meg. O Negan ele não vai ficar desse lado. E daí a gente tem também algo que o Minato trouxe muito bem na nossa live. Tá, e o Herschel Jr.? Tudo que está sendo mostrado também em flashbacks da relação dele com a Dama. A relação problemática dele com a Meg. O ponto como a sedução da Dama também funcionou para o Herschel Jr., como a gente viu tão bem colocado no episódio 3 ali, da maneira como ela vai conseguindo trazer ele cada vez mais para o seu lado. Ele pode ser essa troca, digamos assim, de ele acabar indo para o lado da Dama por coisas além que aconteceram, que ainda para mim
não foram mostradas e que vão ser sim mostradas, tem esses pontos também que podem ter mais, né, anúncios aqui nesse episódio, e a questão da Dini. A Dini, teoricamente, quer a morte do Negan. A Dini vai ficar muito próxima do Negan. A Dini tem aqui a sua arma agora sendo carregada pela Nova S, né, que é uma personagem que, cara, teoricamente prometia muito, até agora não entregou muita coisa. Tá sendo um personagem muito mais impulsivo do que outra coisa, mas vamos ver se nesse episódio agora também conseguem acertar um pouco do rumo desse personagem aqui. Tô muito curioso para ver mais do King Watts. Tô muito curioso para ver agora esse grupo todo ali do Bruegel também ser explorado, como foi explorado o grupo dos Foragers. Galera, coloca nos comentários a expectativa de vocês para esse 4º episódio de The Walking Dead City. Lembrando que tem mais vídeos de Dead City saindo nessa semana. No próximo domingo de madrugada, episódio liberado lá nos Estados Unidos. Assisto, já vem aqui pra gente conversar, crítica liberada ali por volta de 4 e pouco, 5 e pouco da manhã, né, dependendo realmente do horário que o episódio consegue ficar disponível. Quem quiser já ver o episódio legendado, entra no nosso grupo, tá aqui na descrição do vídeo o grupo, sempre legendado pelo grande Guilherme Catai. A gente tem sempre que agradecer esse cara que pega e faz aquele trabalho foda de fã para fã, de pegar, assistir o episódio, legendar o episódio. E galera, já vazaram os episódios dublados, o primeiro, o segundo, o terceiro vai vazar provavelmente na terça-feira, mais ou menos essa sequência que está acontecendo por causa dos 2 outros vazamentos. Tá? Então o episódio dublado também vai estar lá no nosso grupo, lá do Telegram também. E nossa live do 4º episódio, no próximo domingo, 8 horas da noite, ao vivo aqui no canal. Take 04, viva o sonho aqui.